Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 24 de julho de 2021, inicia mais um estudo da Revista Espírita. Estamos no estudo número 10 do ano de 1860 da Revista Espírita e demais estudos, 1858 e 1859, podem ser encontrados no nosso canal do YouTube, que você conseguirá facilmente acessar entrando em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá você vai encontrar o link para nossos canais, Facebook, YouTube, e também vai ver os demais trabalhos que existem em nossa casa. Nós estávamos estudando a revista de 1860 e nós estávamos na parte em que estavam sendo mencionadas as comunicações espontâneas, né? Então, o que são essas comunicações espontâneas? Então, há um trabalho, normalmente, na Revista Espírita traz aqueles trabalhos de evocação do espírito. Nós terminamos o espírito de um danado, um rico estudo que nós fizemos aí sobre esse espírito, e aí começaram as comunicações espontâneas, que é aquele momento em que o espírito, de livre e espontânea vontade dele, sem nenhuma evocação, ele vem ao grupo mediúnico e dá a sua comunicação. Então, a gente já fez a leitura de uma das comunicações no encontro passado, e vamos dar continuidade agora nesse encontro com essas comunicações espontâneas. Você poderia ler para nós, Pereira? Posso sim, Lano. Então, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Estão dando continuidade a essa temática de hoje, da Revista Espírita, que são as comunicações espontâneas. Hoje o título é Comunicações Espontâneas do Tempo Presente, né, o título. Essa comunicação foi na Sociedade Espírita 20 de janeiro de 1860. Começa assim. Sois guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo. É que o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza que estão em via de realização. Para abrir-se a era da renovação e de aperfeiçoamento que predizem vossos guias espirituais. Com efeito, se lançardes os olhos fora das manifestações espíritas sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis, sem nenhuma hesitação, os sinais precursores que vos provarão de maneira incontestável que os tempos preditos são chegados. Estabelecendo-se entre todos os povos, as comunicações derrubam as barreiras materiais. Os obstáculos morais que se opõem à sua união, os preconceitos políticos e religiosos apagar-se-ão rapidamente, e o reino da fraternidade finalmente se estabelecerá de maneira sólida e durável. Interessante, né, Pereira, essa comunicação e falando da transição. E nós sabemos que essa transição ela é longa, né? E porque o Espírito vem dizendo ali que já não vai ter mais tanta intolerância com relações à parte política e tal, e é bem diferente do que nós vivemos hoje, né? Estabelecendo comunicações entre os povos, as comunicações derrubarão as barreiras materiais, os obstáculos morais que se opõem à sua união, os preconceitos políticos e religiosos. E uma das coisas que a gente vê muito ainda, né, esse preconceito ainda político, lógico, aí na questão política não vamos adentrar, mas na questão religiosa ainda existe muita intolerância, né? Os preconceitos existem em todos os segmentos ainda, né? E a questão, você falou uma coisa bem importante, porque isso era em 1860, né? Olha, o Kardec falando que ele fala na época, né? Naquela época ele falava que seria breve. Eu acredito que esses também, havia outros pontos também, o Kardec coloca, os espíritos colocam, que rapidamente, né? Ou talvez nós não entendemos o que é isso rapidamente, né? Que já passou aí 150 anos, mas as coisas não foram, na minha opinião, como que foi previsto lá naquela época, né? Porque se a gente lê essa aqui e outras comunicações que o Kardec coloca, os espíritos colocam, dizendo que rapidamente entrará para toda a humanidade, que mudará. E não percebemos isso, né?
Ou... Porque também a gente tem que lembrar que existe o livre-arbítrio. Então, se for seguir esse raciocínio, que esse rapidamente, 160 anos, é bem complicado, claro que tudo a gente sabe que o tempo lá para os espíritos é diferente, né? Mas, de qualquer maneira, nós poderíamos ter acelerado isso mais. Então, isso dependeu da nosso livre-arbítrio, né? Nós somos espíritos ainda muito resistentes, né? E continuamos nos apegando a esse tipo de preconceitos políticos, religiosos, todas as deficiências morais. A gente vê que agora está até mais acentuado do que no tempo do Kardec, né? Uma degradação moral geral de toda a civilização, né? De todos os países. Né? A Europa, que naquele tempo a França lá era o centro da cultura, agora está tudo, né, em uma situação assim bem complicada. Porque a gente lendo essa aqui não é a única mensagem que fala sobre isso, né? Tem outros também, outras passagens da própria codificação que o Kardec coloca, os espíritos colocam dentro da codificação, que dava para entender, assim, que seria coisa rápida. Se você estivesse lendo friamente, fala, poxa, tá um engano aí, que essas coisas não mudaram assim, né? Sim, o próprio Kardec tem um texto que ele comenta que no século XX, pelo cálculo dele como ser encarnado, ele achava que no século XX isso já ia acontecer. Ele colocou data, no século XXI e nada, e nós estamos pior ainda, né? E os médiuns atualmente dizem, né, os médiuns mais experientes, como o Divaldo Franco, por exemplo, ele comenta que ainda estamos na fase descendente, né, na fase ainda de piora, né, porque pelo conhecimento que a gente teve depois, na sequência, por outras obras espíritas complementares, os espíritos falaram que há necessidade de retirar vários espíritos que não reencarnam há muito tempo, né, para que eles venham reencarnar. E como eles vêm ainda muito endurecidos, muito apegados ao mal, então, enquanto eles ainda estiverem reencarnando, eles vão fazer com que a humanidade esteja, assim, com essa desestruturação toda, né, tudo fomentando, né, em ebulição, né, dá para dizer assim, né, os pensamentos, das emoções, das ações, todas em ebulição, né, está havendo uma desordem, como se diz, né, é uma reforma, então tudo está ficando aquela maior bagunça, até que tudo possa depois ser restaurado, né. Eu acredito que é bem nesse sentido mesmo, porque se tentou-se através do ensinamento tal que mudasse. Se não muda, aí vai ter que a crise vai ter que fazer a pessoa se mexer, né? Porque as crises faz realmente que as pessoas, essa evolução, essas tantas coisas acontecendo, faz que as pessoas mudem, né? De uma maneira ou outra, e aparece, né? Mas só que realmente, concordo com a Sônia, tá? As coisas estão complicadas, né? Então, muitas divergências, muitas questões, estão simultâneas, né? Então... A gente vê que o mal ainda prepondera, né? Em maior quantidade até que naquela época, talvez, né? Exatamente. Tem mais, talvez até mais, por causa da tecnologia, tem mais instrumentos de ação, né? Esse raciocínio é correto. Eu acho que houve a permissão de reencarnação de muitos espíritos inferiorizados moralmente, né, e intelectualizados, para que eles tivessem essa oportunidade de mudança, né? Talvez aí, nas próximas gerações, aí começam a retornar os espíritos realmente mais evoluídos moralmente, né? Para dar um equilíbrio. Nós não temos ideia de quantos ainda precisam reencarnar, né? Que ainda estão lá nos umbrais, né? Nas regiões inferiores do plano espiritual, né? Vamos continuar, então, na comunicação espontânea aqui. Observai desde agora os próprios soberanos, impelidos por mão invisível, tomar, coisa incrível para vós, a iniciativa das reformas. E as reformas que espontaneamente partem do alto são muito mais rápidas e duradouras do que as que procedem de baixo, e são arrancadas à força. Apesar dos preconceitos da infância e da educação, em que pese o culto da saudade, pressinte a época atual. Estou feliz por isto, e mais feliz ainda
por vir dizer-vos, irmãos, coragem, trabalhai por vós e pelo futuro dos vossos. Trabalhai, sobretudo, por vosso melhoramento pessoal e fruireis na vossa próxima existência de uma felicidade que vos é tão difícil imaginar. Quanto a mim, devo-lo fazer compreender. Chateaubriand que deu essa comunicação. Olha que comunicação bacana, que serve bem para a atualidade agora, né? Chega até a trazer um alento, né? Eu costumo conversar com o pessoal, assim, na questão do espírita, né? Principalmente nós do espírito que temos esse conhecimento das reencarnações e de que devemos, em cada uma delas, né, traçar a nossa melhoria, né? Acredito ainda que muitos de nós, né, espíritas, ainda fazemos as coisas de forma correta, com esse medo ou com essa visão de que na outra encarnação nós vamos estar bem, né? E não pensando no momento que aquilo é o correto de fazer, mas fazendo aquilo como uma base para o futuro, né? É aquela história da criança, né, que faz aquilo para não apanhar do pai e da mãe, né, para levar uma coisa. Não é que faz porque é certo, que tem que fazer, porque é natural, né? Eu acho que daí quando vai prevalecer mesmo bem é quando as pessoas fazerem a caridade naturalmente, não por eu tenho que fazer porque faz bem para o meu status social. Já é um primeiro passo, né? Não, concordo, mas se nós pensar em termos de evoluído, seria essa, né? O máximo, né? Fazer as coisas, como o Lero falou, fazer as coisas porque é certo fazer, sem, né? Por que você faz isso? Porque na outra vida, para me ver se na outra vida seja melhor. Já tem problema, né? É bom, né? Tudo bem. Mas o correto é fazer porque tem que fazer, tem. Tem mais uma aqui. Quer ler essa, Sônia? Posso ler, sim. Os Sinos, obtida pelo Sr. Pechet, no 13 de janeiro de 1860. Podes dizer-me por que sempre gostei de ouvir o som dos sinos? É que a alma do homem, que pensa e sofre, busca sempre se desprender quando experimenta essa felicidade muda que em nós desperta vagas lembranças de uma vida passada. É que tal som é uma tradução da palavra do Cristo, que vibra no ar há 18 séculos. É a voz da esperança. Quantos corações consolou, quanta força deu à humanidade crente. Essa voz divina apavorou os grandes da época. Eles a temeram, porque a verdade que haviam abafado os fez tremer. Eu vou fazer um comentário aqui, né, que a gente vê, né, muitas pessoas agora lutando contra a religião, né? Você vê que algumas pessoas têm esse receio, talvez até subconsciente mesmo, né? Eles querem abafar, né? Dizer que, por exemplo, o Estado é laico, né? Então não deve se ter mais nenhuma menção a respeito de Deus, a respeito de Cristo, evitar ao máximo, né? Quando alguém diz, eu quero, por exemplo, ir para a política para melhorar as coisas e fazer as coisas de acordo com o cristianismo, aí muitos se rebelam contra isso, porque acham que, como, as coisas são separadas. Aqui não né, não tem nada a ver com o cristianismo, né? E, no entanto, a gente sabe que foi o cristianismo que deu a base de toda a sociedade, né? A base moral toda veio pelo cristianismo, né? E assim, muitas outras coisas, até nessa época de pandemia, por exemplo, fechou-se igrejas, fechou-se templos, né, casas espíritas, quando às vezes poderia ter havido uma flexibilização maior, como houve em alguns setores, né, mas havia, assim, uma certa intenção, né, de que isso ficasse mesmo bem sufocado, né, em alguns, né? Não em todos, mas a gente percebe que existe alguma coisa no subconsciente dessas pessoas, né? Então, continuando. O Cristo a mostrava a todos. Mataram o Cristo, mas não a ideia. Sua palavra sagrada tinha sido compreendida. Era imortal. E, no entanto,
Quantas vezes a dúvida se insinuou em vossos corações? Quantas vezes o homem acusou a Deus de ser injusto? Exclamava: meu Deus, que fiz eu? A desgraça marcou-me no berço? Estou, pois, destinado a seguir essa via que me dilacera o coração? Parece que uma fatalidade se liga a meus passos. Sinto que as forças me abandonam, vou me aniquilar nesta vida. Nesse momento, Deus faz penetrar em vosso coração um raio de esperança. Uma mão amiga vos retira a venda do materialismo que vos cobre os olhos. Uma voz dos céus vos diz: olha no horizonte aquele foco luminoso. É um fogo sagrado que emana de Deus. Essa chama deve iluminar o mundo e o purificar. Deve fazer penetrar sua luz no coração do homem e dele expulsar as trevas que obscurecem seus olhos. Alguns homens pretenderam vos trazer a luz. Entretanto, não produziram senão um nevoeiro, que fez perder-se o reto caminho. Não sejais cegos, vós a quem Deus mostra a luz. É o Espiritismo que vos permite levantar a ponta do véu que cobria o vosso passado. Olhai agora o que fostes e julgai. Curvai a cabeça ante a justiça do Criador. Rendei-lhe graças por vos dar coragem para continuar a prova que escolhestes. Disse o Cristo: aquele que usar a espada morrerá pela espada. Esse pensamento, inteiramente espírita, encerra o mistério de vossos sofrimentos. Que a esperança e a bondade de Deus vos dê a coragem e a fé. Escutai sempre esta voz que vibra em vossos corações. Cabe a vós compreender, estudar com sabedoria, elevar vossa alma em pensamentos fraternos. Que o rico estenda a mão ao que sofre, pois a riqueza não lhe foi dada para os prazeres pessoais, mas para que seja o seu dispensador. E Deus lhe pedirá contas do uso que dela tiver feito. A única riqueza que Deus reconhece são as vossas virtudes, a única que levareis ao deixar este mundo. Deixai falar esses pretensos sábios que vos chamam de loucos. Amanhã, quem sabe, talvez os peçam para orar por eles, pois Deus os julgará. Assinado tua filha que te ama e ora por ti. Mensagem bem bonita, né? Essa questão aí, que nem como a Sônia comentou aí, existe uma degradação moral, né? A gente vê uma degradação moral ultimamente, né? Que é os valores, assim, acho que os valores que trouxeram a humanidade até onde ela está, né? Não falando em religião, mas falando nos ensinamentos que o mestre nos deixou, a família, a honestidade e tudo mais. Vemos que está um momento atual que falar de Deus, falar de família, tal, torna você uma pessoa careta, uma pessoa quadrada, né? Quando você pergunta a sua religião, você, né? Parece que inverteram-se todos os valores atualmente, né? Isso é uma realidade mesmo, é uma verdade, né? É interessante como que eles colocavam, aquele valor, o sino, né? Quer dizer, é o eco do sino, do cristianismo que transcendem, né? Transcende épocas, que, por exemplo, ele fala assim, olha, naquela época ele já estava colocando assim, né? Que as pessoas tentavam já, vamos dizer assim, abafar, né? A força da religião. E, como nós comentamos na comunicação anterior, parece que hoje isso intensificou muito mais, né? É tudo aquela questão assim, se você falar, é careta, que não pode ser mais assim. E aí, isso também, uma das coisas ruins disso, que foram abrindo, vamos dizer assim, oportunidades para outras doutrinas, né? Entrarem com filosofias ditas religiosas, mas com um cunho muito materialista, muito ditatorial aí, de comando, né? Quer dizer que daí os jovens ficam naquela dúvida, tudo, não se pode falar em religião, aí eles vão para outras linhas de pensamento, né? Outras, eu não vou colocar o nome de religiões aqui, mas nós sabemos como está acontecendo isso, envolvendo inclusive países, né, de primeiro mundo que estão infiltrando, e as pessoas vão deixando, vão se perdendo. É complicado, eu acho que cabe a nós, espíritas, realmente como ela fala, cabe a nós, espíritas, não deixar essa luz se apagar, né? Quer dizer,
colocar isso, falar sobre essas questões, né? Nós temos que falar mesmo, e temos falado, e temos que continuar a falar, mas falar da maneira mais... porque às vezes também a própria movimento espírita, para ficar meio, vamos dizer assim, não entrar em tanto conflito com a sociedade atual, passa meio... Não entra nesse assunto, né? De falar de Jesus. A gente tem medo de falar do Jesus, do Evangelho, fala meio um pouquinho diferente. Não podemos ter esse medo, temos que falar mesmo do Evangelho de Jesus, né? Eu acho isso também, porque você vê, já o precursor do cristianismo, que foi o João Batista, né? Ele era bem ostensivo, né? Quando ele se colocava, tanto que acabavam cortando a cabeça dele, né? Porque ele falava, mas ele mostrava mesmo as coisas que estavam erradas, né? E isso, atualmente, ninguém quer fazer, porque o tal do politicamente correto ficou acima de qualquer noção de moral, né? Então, o que importa é a aparência, então a palavra tem mais valor do que uma ação. Então, se você chama a atenção de alguém, imagine, você foi falar isso, você vai magoar, não pode, mas você tem que, né, digo assim, não nós como pessoas, né, mas as instituições, né, que representam, né, o espiritismo, o cristianismo em geral, né, elas têm que ter uma visão firme, porque se elas vão se amoldando aos caprichos do mundo, como a gente vê, muitas linhas religiosas fizeram isso, foram se amoldando, vamos aceitar isso, vamos aceitar aquilo, aí desfigurou totalmente os ensinos do Cristo. Porque o mundo é uma coisa, e de início Jesus deixou bem claro, né? Tanto que tem aquela passagem lá das tentações de Cristo, né? Em que ele, depois ele na cruz, ele diz, eu venci o mundo, né? Porque é isso que importa, você se manter firme nas tuas convicções, nas tuas ideias, e não permitir que o mundo contamine você com todas essas visões materialistas, e, assim, esse tal do politicamente correto, que na verdade ele é um verniz só, né? E por dentro, as pessoas continuam com ódio, puxando uma ao tapete da outra, mas na aparência, todo é aquele verniz, né? Então, isso é uma das coisas que é a tal da hipocrisia que Jesus sempre denunciava, né? Ele chamava os fariseus de hipócritas, sepulcros caiados, né? Porque eles agiam dessa forma também. E isso não é da vontade de Deus, vamos dizer assim, né? Não é o correto. A gente só demonstrar essa aparência para poder conviver bem, né, com os outros, para ser bem aceito, dizer que você é uma pessoa evoluída, mas no fundo você não é nada disso, porque você está traindo, você está confabulando contra, né, tramando contra os outros, às vezes, por trás, né. Então, essas coisas tem muito para a gente pensar, né, como é que nós estamos vivendo a nossa vida atualmente. O Haroldo fala, numa das falas dele, ele fala um ponto importante, se você, no telescópio, se você usar 1 milésimo de milímetro aqui não representa nada, mas lá na frente, quanto é que você não saiu de fora de rota, né? Então, olha, e é a pura verdade. O próprio o Saulo, né, ele era muito firme quando ele pregava, tanto é que todas essas pessoas foram decapitadas, né? Paulo também foi, quer dizer, mas ele não chegava e falava na frente de todo mundo, ele não dizia assim porque que era um rei, porque era um soberano lá da época, lá, ele chegava lá, não vou falar porque não é correto. Ele chegava e falava sobre o Cristo. E você quer ver um tema que aconteceu recente, e está acontecendo ainda, é do aborto. Não há uma posição assim clara, assim, dos espíritos falando, nós somos contra, porque não é correto, não é certo que isso aí é uma vida, né? Então, não, nós temos que deixar e tal, né? Então, é complicado isso aí mesmo, realmente. Agora, eu penso assim, a Federação Brasileira, ela tinha muito tempo as campanhas em prol da vida, né, em defesa da vida, como ela chama. Aí, desde os anos 60, 50, 60, assim, ciclicamente, de vez em quando, se fazia voltar à tona, né, isso para dar uma alavancada, mas dali a pouco esmorecia de novo, né, e ficou muito tempo assim, tanto que desde que a gente está no espiritismo, a gente quase não ouvia falar nisso, né, agora estão dando novamente uma alavancada, porque a coisa está muito complicada, né, então se não fizer, mas eu entendo que nós estamos fazendo esse esforço já com atraso, né, porque houve um avanço, né, do materialismo, e que os próprios filhos dos espíritas, de outras linhas do cristianismo,
vão para a escola, recebem aquela influência e eles acabam, quando chegam na adolescência, os pais já não conhecem mais o filho, porque o filho está pensando totalmente diferente. Então, eles acham que é normal, o aborto é normal, isso é normal, aquilo, mesmo tendo recebido as orientações desde pequeno. Então, o que está faltando? É essa firmeza e essa explicação muito enfática, né? Do porquê da defesa da vida, né? Que a vida começa desde a concepção e tudo isso, né? E explicar todas as questões. Aí se fala assim muito, en passant, né? E aí isso não vai entrando na cabecinha desses seres que estão reencarnando, né? Que a gente sabe que muitos vieram de situações complicadas, né? E às vezes vão recair no mesmo erro, porque não está sendo feita uma boa educação moral, né? Dessas crianças. Perfeito. Vou dar uma lida, então, nesse segundo tema aí, como nós estávamos falando de família, e o tema veio bem a calhar aí, que é uma continuação, né, já de uma comunicação dada no mês de janeiro, aí desse ano que nós estamos lendo, o ano de 1860. Meus caros filhos, em minhas instruções precedentes, aconselhei-vos a calma e a coragem. Entretanto, nem todos as mostrais quanto deveríeis. Pensai que o lamento jamais acalma a dor. Ao contrário, esta tende a aumentar. Um bom conselho, uma boa palavra, um sorriso, um simples gesto dão força e coragem. Uma lágrima amolece o coração, em vez de endurecê-lo. Chorai, se a isso vos impele o coração. Preferencialmente nos momentos de solidão, e não em presença dos que necessitam de toda a sua força e de toda a sua energia, que uma lágrima ou um suspiro podem diminuir ou enfraquecer. Todos necessitamos de encorajamento, e nada é mais propício a nos encorajar que uma voz amiga, um olhar benevolente, uma palavra vinda do coração. Quando vos aconselhei a vos reunirdes, não foi para que reunisseis vossas lágrimas e amarguras. Não era para vós excitar a prece, que não prova senão uma boa intenção. Mas sim para que unisseis vossos pensamentos, vossos esforços mútuos e coletivos, para que mutuamente vos desseis bons conselhos e procurasseis em comum não o meio de vos entristecer, mas a marcha a seguir para vencer os obstáculos que se apresentam diante de vós. Essa é uma questão que eu gosto. Eu costumo dizer para o pessoal que quando a pessoa vem com aquele pessimismo, eu ou tento mudar a cabeça da pessoa, olhar para o lado bom, para o copo meio cheio e não meio vazio, ou eu me afasto da pessoa. Né? Então, se a pessoa toda vez vem, a gente tenta conversar, e toda vez é a mesma ladainha de tristeza e de que, nada está dando certo e tal, né? Até tive um caso aí há pouco tempo, né? Da pessoa chegar e falar para mim assim, porque nada dá certo, não sei o que tem. Eu falei, poxa, você está com saúde no meio de uma pandemia, onde tanta gente morreu, onde tanta gente ainda está enfermo. Falei, você está com saúde, está conseguindo trabalhar, tá sadio, tá forte, está conseguindo levantar peso, está ganhando dinheiro com isso, levantando ali, fazendo o teu trabalho, mesmo que braçal, como que você pode reclamar que não está bom, né? Então, é interessante que o Espírito vem dizer ali, então nós temos que nos reunir para dar pensamentos e bons conselhos, não para ficar choramingando, né, a tristeza do momento. Esse que você colocou aí é um ponto que eu também sou meio direto nesse ponto, quando as pessoas chegam dessa maneira, principalmente quando chega assim uma pessoa, um amigo, um parente, ou a mãe, um pai, falando referente de um filho, né? Porque não sei o que eu não consigo. Eu falo, mas você chorar vai resolver o problema dele? Eu sou direto nesse ponto também. É que ele fala que você não tá, você pode até chorar sozinho, mas você tem que tentar fazer alguma coisa, tem que chegar perto daquela pessoa e falar, vamos levantar, vamos mudar, vamos fazer uma coisa diferente, né? Agora e as pessoas, aqui ele está falando da lamentação exatamente de um terceiro, né?
Uma pessoa que está convivendo com a pessoa se lamenta junto. Ah, mas eu não aguento ver ele, fico chorando, me engano. Ah, pô, se chorar for resolver o problema dele, vamos chorar junto aqui para resolver, mas não vai resolver, né? Então é uma questão que realmente tem que ser mudada também, essa maneira de abordagem, né, nesse sentido. Aquela questão assim, uma pessoa está no hospital, que ele fala, você chega para uma pessoa no hospital, aí a pessoa chega lá, a pessoa, claro que no hospital está com aquela aparência horrível, tá com... Aí ela chega lá, nossa, como é que você tá? Cheio de aparelho, como é que você tá? Pô, a pessoa tá ali, vai ficar pior, né? Você tem que chegar, puxa, que bom que você está sendo tratada, tá tendo equipamento. Você tem que mudar o jeito de falar. Por mais que esteja preocupado, você tem que dar um ano para ela. Falou, que bom que você está no hospital, que tem um médico, que nem o Léo falou, né? Olha, tá vendo? Tem soro, puxa, que bacana, tá? Né? Agora a pessoa chega lá e começa a chorar, como é que jogar tudo em cima e começa a ajudar a pessoa. A pessoa que está lá acha que vai morrer mesmo, aí piora mais a situação, né? É realmente um tema bastante interessante de ser pensado, de convencer as pessoas a mudarem esse tipo de raciocínio, né? De sofrer mesmo, sofrer pro outro. E olha que interessante a continuidade, que também vai bem de encontro com o que eu acredito, né? Olha, em vão, um infeliz que não tem pão se lançará de joelhos para rogar a Deus o alimento que não cairá do céu. Que ele trabalhe e por pouco obtenha, isso valerá mais do que todas as suas preces. Ou seja, está deixando claramente que a fé sem obras é uma fé morta. Ah, eu oro para que venha pão e tal. Ah, mas e o que você está fazendo além da oração? Né, eu me lembro que onde que eu fui, não lembro onde eu escutei, mas é interessante a analogia, né? Porque quando você pede, por exemplo, paciência a Deus, ele não vai te dar um calmante e você vai ficar calminho, vai ter paciência com todo mundo. Não, ele vai te propiciar situações para que você exercite a paciência, né? Ah, eu quero calma, eu quero, né? Então ele vai te propiciar os momentos para você exercitar aquilo. Da mesma forma ali na questão que eu estou dizendo. Ah, poxa, estou passando por dificuldade, tá faltando alimento, né? Lógico que a pessoa que vai chegar pedindo alimento, a gente não vai negar, principalmente a questão de alimento, né? Mas às vezes a pessoa está faltando alimento, alimenta, né? E aí, o que você vai fazer além? Você vai continuar a vida inteira pedindo? Isso, o que você vai fazer para tentar resolver esse problema? Para que não seja mais necessário ficar nesse comodismo. E às vezes a gente nota, né, que algumas ações aí que são tomadas, eles incentivam as pessoas a ficar naquela mesmice. Porque daí a pessoa sabe que todo mês vai ser daquela forma, então vou continuar ali, né? E que é totalmente errado, né? Até no Espiritismo, né, no movimento espírita, também está começando a mudar mais essa situação, porque as casas mais antigas faziam muito serviço de assistência, né? Doação de cestas básicas, de roupa, disso, aquilo. Eu acho que sim, no momento em que a pessoa está em dificuldade, perdeu o emprego, está numa situação difícil, sim. Mas se a pessoa fica 2, 3, 4 anos e não sai daquilo, né? Então alguma coisa está errada. Então tem que incentivar para que ela, né, dar oportunidades para que ela possa seguir com as próprias pernas, né? Senão a gente vai sendo conivente com o estacionamento daquele espírito, né? O espírito vai estacionar ali naquele ponto, né? E aí nós desencarnamos, né? Chegamos lá no plano espiritual, achando que tivemos feito uma boa coisa, na verdade, assim, não, ó, o espírito ficou estacionado porque você não deu aquele choque de realidade nele, assim mais ou menos como Jesus fez quando ele entrou no templo lá e bateu onde estavam vendendo passarinho, vendendo ovelha lá, né? Foi um choque, né? Jesus deu um choque no pessoal aquela hora, né? Para que eles dessem uma acordada. E aí, às vezes, a gente chega lá e diz, não, poxa, eu poderia ter feito diferente e optei simplesmente por remediar e não por mudar, né? É interessante você citou essa questão lá de Jesus no templo, né, que chicoteou, que virou as mesas, e muitas pessoas negam esse trecho, né, dizem que não, isso aí foi inventado, que Jesus jamais faria isso, porque Jesus era doce, Jesus era bom, né, mas eu acho que ali era uma situação extrema, né, eles estavam transformando templo, né, onde deveria haver ali só oração e cultivo das qualidades morais, eles estavam
usando tudo aquilo para fazer comércio, puramente materialista, né? Então, ali já era um alerta até para o que depois foi se deturpando, que hoje em dia a gente vê, né, algumas linhas religiosas que só fazem comércio, na verdade, né? E, então, Jesus precisou ser claro, e ainda assim não adiantou, né? Porque você vê que muitos ainda estão caindo nesse erro, né? Cada trechinho desse texto aqui, ele dá uma reflexão, né? A continuação que ele diz ali, ó. A prece mais agradável a Deus é o trabalho útil, seja qual for. É o que nós estávamos falando, né? Então não adianta ficar orando, não, agora eu vou ficar recluso, né? Vou para uma montanha, virar um eremita e vou ficar orando lá, Deus pela paz mundial. Mas cadê o trabalho útil? Cadê a parte concreta do que vai mudar? Sabemos, né, que é uma boa vibração, nós vibrando lá pela paz mundial, nós estamos em companheirismo com os espíritos, mudando a vibração do globo e mudando o pensamento de várias pessoas que estavam querendo fazer o mal e não vão fazer por causa daquela vibração, né, que circundou todo mundo e vai melhorar. Mas e a obra, né? E principalmente, né, na questão de você se isolar, você se isola também ali das questões que te fariam evoluir, né? Então, eu sou meio contra essas questões, assim, que tem algumas linhagens, né, em algumas religiões, do pessoal que sai e vai virar eremita, somente orando, não sei quantas horas por dia, né? Então, você deixa de se expor àquilo que poderia te ajudar a evoluir, né? Aí o Espírito continua. Eu repito, a prece prova uma boa intenção, um bom sentimento, mas não pode produzir senão um efeito moral, desde que é toda moral. É excelente como um consolo da alma, porquanto a alma que ora sinceramente encontra na prece um alívio às suas dores morais. Fora desses efeitos e dos que decorrem da prece, como já vos expliquei em outras instruções, nada espereis, pois sereis iludidos em vossa esperança. Pesado, né, o que ele está falando ali, né? Poxa, a pessoa está ali convalescente e tal, vamos orar para que ela melhore. Orei para ela melhorar, ela foi tendo ânimo e, nossa, de repente sarou. E aí agora vai fazer o quê? Eu me lembro que a minha mãe dizia assim, era engraçado, se a gente tava com gripe, eu tava assim meio ruim, aí ela dizia assim, levanta dessa cama, vai tomar um banho, pentear esse cabelo, fazer alguma coisa que você já melhora, né? Porque parece que quanto mais a gente ficava ali, né, se entregando para a doença, pior era, né? Então, a gente continua ali, né? Segui, pois exatamente os meus conselhos. Não vos contenteis em pedir a Deus que vos ajude. Ajudai-vos a vós mesmos. Porque assim provareis a sinceridade de vossa prece. Seria muito cômodo, na verdade, que bastasse pedir alguma coisa nas preces para que ela vos fosse concedida. Seria o maior estímulo a preguiça e a negligência das boas ações. Olha, interessante. Até me lembrei de um filme que tem do Jim Carrey, né, que ele é o Todo-Poderoso e ele vai ficar no lugar de Deus, né? E aí o tanto que ele escuta a prece do pessoal, que ele tenta desenvolver primeiro um fichário para conseguir, aí o fichário não dá conta, aí um sistema de arquivo, aí não dá conta, aí ele tenta pegar um computador para resolver tanta prece pessoal pedindo, né? E aí uma hora ele se irrita, assim, né, de tanto pessoal pedindo para ganhar na loteria, ele vai lá e dá um enter e diz assim, concedido para todo mundo, né? E aí o valor que o pessoal tinha pago no bilhete da loteria, o prêmio foi menor do que o valor que tinha sido pago no bilhete, né? Por quê? Porque já imaginou se Deus fosse conceder tudo que a gente pede, né? Poxa, não tem nem lógica, né? Não tem nem condição. E o Espírito conclui ele, né? Eu poderia estender-me ainda mais a este respeito, mas seria demasiado para vós. Vosso estado de adiantamento não o comporta. Meditai sobre esta instrução, como sobre as precedentes. Elas são suscetíveis de ocupar por muito tempo vossos espíritos, pois contém, em germe, tudo quanto vos será desvendado no futuro. Segui meus conselhos anteriores. O Espírito... Pode falar.
Você sabe que isso a gente vivencia diariamente no nosso atendimento, né? Hoje mesmo, atendo uma pessoa e ela não passou bem durante a semana, teve alguns contratempos, algumas coisas assim, né? Aí eu perguntei, não, mas continua confiante e tal. Eu falei, mas eu oro toda noite, eu oro bastante, tenho orado, que eu fazendo esse sentido assim, né? Achando que Deus... Eu falei, olha, então você tem que imaginar o que você tem que fazer diferente, alguma coisa está faltando, você tem que pedir força para mudar aquilo que tem que ser mudado, mudar algumas coisas de alguma maneira. Porque senão a pessoa... Aí eu até falei assim, bem, olha, se tivesse concedido para você, você não teria nem vindo aqui hoje buscar o tratamento, entendeu? Como você não conseguia, você veio, então você tem que agir, né? Falar, eu vou lá. Então, é bem comum esse tipo de questionamento a gente ouvir, né? Quando a gente atende as pessoas, conversa com as pessoas, essa questão mesmo. Puxa, mas toda noite eu rezo. Alguns sabem que sempre se dá de rezar, né? Faço o texto, rezo, mas não, parece que piora as coisas, não acredito mais nem em Deus, Deus escolhe desse jeito, né? Mas por quê? Porque está querendo como você falou, um ato milagroso que resolva todos os problemas sem ter nenhuma ação, né? Sem frequentar uma igreja, seja qual tempo que for, alguma religiosidade que seja, né? Sem, que nem você falou, a tua sábia mãe fala, vai, levanta aí, vai lavar o rosto, toma um banho, né? Vai fazer alguma coisa útil para dar um movimento que você quer sarar, né? Que você quer mudar. Entendeu? A pessoa parece que não quer. Na verdade, as pessoas querem ser paparicada, né? Eu tô orando tanto, vai ter coitadinho, tadinho, que vai voltar naquele outro tema que nós falamos anteriormente ali, né? Tadinho de você, né? Melhor. Mas não é isso, né? É bem bacana mesmo essas reflexões. Hoje está bem profundo os nossos estudos, né? E como falou o Espírito lá, seguir os meus conselhos, né? Segue meus conselhos. Seguir os meus conselhos. Só que a gente nota, porque hoje em dia, né, como diz assim, ó, se o conselho fosse tão bom, a gente vendia, né? Porque às vezes fala, entra por uma orelha, sai pela outra, ou nem entra por uma orelha, né? Mas os conselhos são bons e são vendidos muito caro, né, Daniel? Os caras pagam caro para receber conselhos. Só quando for na parte religiosa, eles não querem, né? Não querem saber, mas olha. Você quer continuar essa parte aqui então, Pereira? Agora nós vamos entrar nessa parte dos boletins, né, da sociedade, onde eles faziam um resumo ali dos trabalhos que foram feitos na casa, né, na sociedade. Alguns deles já foram apresentados na revista, outros Kardec diz que vai ser publicado na revista, e infelizmente uns a gente não tem, né, não foi publicado, ou a gente não teve acesso por algum outro livro, alguma outra forma. Mas é bem interessante esse rito que ele costumava colocar na revista, porque traz aí bem o dia a dia de como era lá na sociedade. Então, se o Pereira puder ler para a gente. Posso sim. Então, na Jornal do Estudo Psicológico, ano 3, março de 1860, número 3. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudo Espírita. Sexta-feira, 27 de janeiro de 1860. Sessão geral. Sexta-feira, 27 de janeiro de 1859, sessão geral. Lida e aprovada a ata da sessão de 20 de janeiro. Aí vai fazer foi colocado mesmo, mas eu acho que era 1860, né? Ali houve um erro de digitação ali. Na anterior, né? Na verdade era 1860, que nós estamos na revista de março, né? Então ele está fazendo essa retrospectiva desde o final de janeiro para frente. É verdade. Lida e aprovada a ata da sessão de 20 de janeiro, recebimento de um pedido de admissão de admissão. Adiado sua leitura, exame e parecer para a próxima sessão particular. Comunicações diversas. Primeira, carta do Sr. Iderson Mackenzie, de Londres, membro da Sociedade Real dos Antiquários, dando detalhes do mais alto interesse sobre o emprego dos globos de cristal ou metálicos, com medo de obter comunicações espíritas. É o que usa com auxílio de um médium vidente especial. Conforme o conselho de um de seus amigos, que há 35 anos faz as mais completas e concludentes experiências. O médium vê nessa espécie de espelho as respostas escritas, as perguntas propostas. Assim, obtendo comunicações muito desenvolvidas, tão rápidas, que muitas vezes é difícil acompanhar o médium.
Como que está essa questão da utilização desses objetos hoje no espiritismo? Eu tenho muito assim, vamos dizer assim, um pé atrás com essas coisas assim, né? Tanto é que eu acho que você não vê falar tanto. Eu acho que o Kardec deve explicar alguma coisa sobre isso, né? Eu acho que é mais uma questão de simbologia, de sintonia que o pessoal utilizava, né? Isso aí o Kardec explica quando ele, não lembro se já ficou para trás, nos anos anteriores ou mais para frente, que tinha um vidente, ele tinha dupla vista, né? E ele olhava no fundo do copo, né? E o Kardec explica que isso ali é só uma forma dele se concentrar. É de sintonia. Né? Ele se concentrava ali, e então ele, se não tivesse o copo, ele achava que não ia conseguir. Mas não tem nada a ver, isso aí é uma capacidade do espírito, né? Seja encarnado, desencarnado. É um condicionamento, né? Se condicionou que aquilo é que nem o pessoal usa, da Umbanda, usa fazer os riscos lá, tudo aquilo lá, o risco em si não vale nada. O objeto em si não é o que vale, vale o pensamento dele que ele tem quando ele faz aquele. Acredita naquilo psicologicamente e depois de desencarnado continua acreditando. Né? Tanto que tem espírito que não atravessa a parede porque acha que tem que abrir a porta, né? Eu acho que aquele que tem quando o médium, ao tocar um objeto que era de uma pessoa lá e tal, e ele consegue, ou não sei se é sintonizar ou dar a comunicação da pessoa, como que é? Mas aí é uma questão do magnetismo que ficou impregnado ali. Né? É tautologia, fica o pensamento, ali. É outra linha. Ele está falando assim de usar o globo ali para dar comunicação. Aí não, para um médio. Aí não, aí você está pegando toda aquela questão que ficou, toda a vibração que ficou naquele objeto. É o que se usa lá. Aí tem a mediunidade que se chama psicometria, né? Psicometria. Que utiliza justamente disso, né? Que nem é uma mediunidade, na verdade, é uma capacidade anímica, né? A pessoa toca naquele objeto e ela percebe tudo o que aconteceu com aquele objeto. É como se fizesse uma leitura, né? Ali está acumulado ali um software, vamos dizer assim, né? É uma memória ali naquele magnetismo que ficou ali. Vamos dar continuidade aqui. Segundo, leitura de um artigo do SIEC, de 22 de janeiro de 1860, em que se nota a seguinte passagem. As mesas falavam, giravam e dançavam muito tempo antes da existência da seita americana que pretende ter lhes dado origem. Esse baile de mesas já era célebre em Roma, nos primeiros séculos de nossa era. Eis como no capítulo 23 da Apologética exprimia-se Tertuliano ao falar dos médios de seu tempo. Se é dado aos mágicos o poder de falar com que os fantasmas apareçam, de evocar a alma dos mortos, de forçar a boca das crianças a dar oráculos, se esses charlatões imitam um grande número de milagres, que parece devidos aos círculos e às correntes que as pessoas formam entre si. Se induzem sonhos, se fazem conjurações, se têm as suas ordens, espíritos mentirosos e demônios, pela virtude das quais as cadeiras e as mesas que profetizam são um fato vulgar, etc. Deve ser Kardec. Observa-se a respeito que os espíritas modernos jamais pretenderam ter descoberto ou inventado as manifestações. Ao contrário, têm constantemente proclamado a ancianidade e universalidade dos fenômenos espíritas. E a própria ancianidade, um argumento em favor da doutrina, demonstrando que ela tem seu princípio na natureza, que não resulta de uma combinação sistemática. Os que pretendem opor-lhe tal circunstância provam que falam sem conhecer-lhes os princípios, pois, de outro modo, saberiam que o espiritismo moderno se apoia no fato incontestável de que se encontra em todos os tempos, entre todos os povos. Esse tema também é bem importante, né? Porque às vezes a gente acha que nós somos detentores dessa verdade. Sempre existiu. A doutrina espírita apenas codificou e organizou isso e colocou
para todos, né? Que todos pudessem conhecer, né? E dando continuidade, então, estudos. Primeiro, pergunta sobre os fenômenos dos globos metálicos ou de cristal. Olha, aí já começou, você viu? Ele colocou lá o tema lá, naquela coisa lá. Agora foi feito um estudo sobre aquele tema que foi colocado, né? Então, vai lá, pergunta sobre os fenômenos dos globos metálicos ou de cristal, como meio de obter comunicações. E é respondido que a teoria desse fenômeno não pode ainda ser explicada. Para sua compreensão, faltam certos conhecimentos prévios, que nascerão deles mesmos e decorrerão de observações ulteriores. Ela será dada em tempo oportuno. Aí é outro ponto importante também, você vê? Como que eles não tinham ainda, assim, vamos dizer assim, um conhecimento para dar uma resposta, assim, né? Dizer, nós somos muito rápidos, às vezes, para criar algumas teorias, algumas coisas. Olha, não sei, teria que estudar mais isso, né? Eu não sei, é mais que dizer assim, olha, em breve, em tempo oportuno, nós vamos fornecer essas respostas, né? Segundo, nova evocação de Urbain Grandier, que confirma e completa certos fatos históricos e dá, além disso, sobre o planeta Saturno, explicações que apoiam o que esse respeito já foi dito. Terceiro, dois ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro de Abelardo, pelo Sr. Rosé, o segundo de João Batista, pelo Sr. Collen. Em seguida, tendo-se pedido a um dos espíritos sofredores que havia solicitado auxílio de preces para vir comunicar espontaneamente, um dos médios escreveu o que se segue. Sede abençoados por terdes consentido em orar pelo ser imundo e inútil que chamastes, e que mostrou ainda tão vergonhosamente ligado às suas riquezas miseráveis. Recebeis o sincero agradecimento de Perret Crepin. Olha que interessante. É Crepin. Hã? Crepin. Sexta-feira, 13 de fevereiro de 1860. Sessão particular. A ata da sessão de 27 de janeiro é aprovada. Leitura de lista nominal dos ouvintes que assistiram à última Assembleia Geral. Nenhum inconveniente assinalado em sua presença. O senhor Dr. Gott, diretor do Instituto Homeopático de Gênova, Piemonte, é admitido como membro correspondente. Leitura de 2 novos pedidos de admissão, adiados para a próxima sessão particular. Comunicações diversas. O senhor Allan Kardec anuncia que uma senhora assinante da província acaba de enviar-lhe uma soma de 10 mil francos para ser usada em favor do espiritismo. Tendo essa senhora recebido uma herança com a qual não contava, quer que dela participe a doutrina espírita, a qual deve supremas consolações e o ser esclarecida sobre as verdadeiras condições de felicidade nesta e na outra vida. Vós me fizeste, diz ela em sua carta, compreender o espiritismo, mostrando-me o seu verdadeiro objetivo. Somente ele pode vencer as dúvidas e incertezas que, para mim, eram fonte de inexprimíveis ansiedade. Eu marchava na vida ao acaso, maldizendo as pedras que encontrava no caminho. Agora vejo, claro, a minha volta. Diante de mim o horizonte se expandiu e caminho com certeza e confiança no futuro, sem me inquietar com os espinhos semeados na estrada. Desejo que este singelo óbolo vos ajude a espalhar sobre os outros a luz benfazeja que me tornou tão feliz. Empregai-o como entenderdes. Não quero recibo, nem controle. A única coisa que faço questão é do mais estrito incógnito. Respeitarei, acrescenta Allan Kardec, o véu da modéstia com a qual essa senhora se quer cobrir. Esforçar-me-ei por corresponder às suas generosas intenções. Creio não poder melhor
atender a senão aplicando essa quantia naquilo que for necessário para a instalação da sociedade em condições mais favoráveis para os seus trabalhos. Um membro exprime o pesar de que o anonimato guardado por essa senhora não permita à sociedade testemunhar-lhe diretamente essa gratidão. Responde o Sr. Allan Kardec. Que nenhuma destinação especial senão o Espiritismo. Em geral, ela se encarregou de sua guarda, em nome de todos os partidários sérios do Espiritismo. Insiste na qualificação de partidários sérios, tendo em vista que não se pode aplicar esse nome aos que, vendo no Espiritismo apenas uma questão de fenômenos e de experiências, não lhe podem compreender as elevadas consequências morais e, o que é pior, deles se aproveitem ao fazerem que outros aproveitem. Segundo, o presidente depositou na secretaria uma carta lacrada enviada pelo Dr. Vignal, membro titular, que só deverá ser aberta no fim de março próximo. O Sr. Netz envia um número da Illustration, contendo o relato de uma aparição. O fato será objeto de exame especial. Estudos. Observações a propósito dos efeitos de visões em certos corpos, tais como vidros, globos de cristal, bolas metálicas, etc., de que se tratou na última sessão. O senhor Allan Kardec pensa ser necessário que se descarte cuidadosamente o nome de espíritos mágicos, dando vulgarmente a esse objeto. Propõe chamá-los de espelhos psíquicos. Na opinião de vários membros, julga a Assembleia que a designação de espelhos psicográficos corresponderia melhor à natureza do fenômeno. Segundo, evocação do Dr. Vignal, que se ofereceu para um estudo sobre o estado do espírito das pessoas vivas, respondendo com perfeita lucidez a questões que lhes são dirigidas. Dois outros espíritos, o de Costernaldari e do Calvier, comunicam-se ao mesmo tempo por um outro médium, daí resultando uma troca de observações muito instrutiva. Os médicos terminaram, cada um, por um ditado que traz a marca de altas capacidades que lhes são conhecidas, publicada mais adiante. São obtidos dois outros ditados espontâneos, e o primeiro de São Francisco de Sales, pela senhora Malê, o segundo pelo senhor Collin, assinado Moisés, Platão e depois Juliano. Acho que paramos por aqui, né, Pereira? Paramos. E daí fica essa ata do dia 10 de fevereiro para o próximo estudo. Bem profundo esse estudo de hoje, né? Interessante, interessante. As comunicações ali, quantos espíritos da escola ali vieram das comunicações, tomara que apareçam nos estudos posteriores, né? Pois é, mas com certeza vai aparecer, né? Então vamos, nesses instantes, que estamos encerrando esse nosso estudo que o Kardec colocou como o laboratório que ele tinha, né? Da revista do Espiritismo, onde que ele debatia esses temas. Mas vamos então agora mantendo essa sintonia com nossos amigos, agradecendo a presença dos nossos benfeitores particulares, dos nossos amigos espirituais da nossa instituição, dos nossos amigos espirituais da codificação espírita que nos acompanham. Também registramos aqui, percebemos e sentimos a presença daqueles espíritos que não tiveram contato com esses ensinamentos no mundo terreno e agora aproveitam as ocasiões para estar aqui conosco, também captando e estudando a doutrina espírita. É assim, sintonizado com esses amigos, vamos agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso guia, como foi colocado hoje, uma das primeiras comunicações espontâneas,
a importância de nós desvendarmos ainda mais, que nós possamos cada vez mais, através dos nossos contatos, dos nossos meios de comunicação, proporcionar que esses ensinamentos do Evangelho, da doutrina espírita, que vem dizer assim, tornar-se mais claro e objetivo, fazer com que esses ensinamentos cheguem a mais quantidade de pessoas possível. Então pedimos a Deus que nos dê essa força, que nos dê esse discernimento, para que possamos realmente ser merecedores do título de apóstolo de Jesus. Hoje somos meros aprendizes, mas com certeza um dia, não sabemos a que distância, seremos também apóstolos. Por isso agradecemos, Deus, por nos proporcionar estas oportunidades encarnatórias, onde estamos vivenciando e aprendendo sobre o Evangelho e sobre as verdades do amor. Queridos amigos, hoje que a nossa prece seja através do nosso sentimento brando, que esta sintonia alcance as nossas vibrações, alcance as equipes espirituais que estão atuando perante essas crises, e elas possam assim ser distribuídas e alcançar a todos aqueles que sofrem. Mas que as nossas vibrações sirvam não apenas para amenizar as suas doenças, mas para proporcionar o bom ânimo, a coragem para a ação, para o trabalho, para a mudança, para a reforma que necessita. Hoje vibramos a todos aqueles que dedicam seus tempos, suas atividades em prol do cristianismo. Hoje as nossas vibrações são para os líderes religiosos, sejam eles da doutrina espírita, sejam eles de qualquer denominação religiosa do planeta, que eles possam se despertar para essa nova temática de proporcionar esclarecimento do Evangelho a todos que necessitam. E assim agradecemos por termos aqui essa tarde. Obrigado novamente, Jesus, obrigado, Deus. Obrigado, amigos espirituais, por essa tarde. Que possamos estar reunidos aqui na próxima semana para mais um estudo da doutrina espírita. Que assim seja.